Então, pessoal, voltando aqui, tá certo? Para a gente dar continuidade à nossa atividade, vamos responder as outras três questões, encerrando então a atividade que foi proposta para a semana. Diz assim a terceira questão: uma narrativa desenvolve-se por meio de fatos ou ações que dão origem a outros fatos ou ações. Por exemplo, observe aí, ó. Você tem uma causa: falta milho na aldeia. Em consequência disso, desse fato, dessa causa, você vai ter então as mulheres entram na mata à procura de espigas. Você tem algo que motiva essa consequência, essa outra ação. Você tem um fato e após isso uma consequência, uma ação motivada por esse fato, por essa causa. O que a questão pede? Ela fala assim: anote no caderno as consequências de cada fato mencionado a seguir. Então você vai ter 5 itens, já A, E. Em cada item você tem um fato que você vai ter que encontrar no texto a consequência desse fato. Ou seja, qual foi a atitude das personagens diante desse fato. Então no item A diz assim, ó: as mulheres acham que os curumins dão sorte. Já que elas acham que os curumins dão sorte, as crianças indígenas, o que elas fazem mediante esse fato? Então a resposta seria: elas vão buscar os curumins para ajudá-las a encontrar o milho. Item A. Elas vão buscar os curumins para ajudá-las a encontrar o milho. Item B. Os curumins encontram muitas espigas. É o fato do item B. Em consequência disso, as mães dos curumins colhem muitas espigas, tá certo? Item C. Os curumins voltam para a taba e pedem à avó que faça um bolo com espigas. Isso é um fato. Em consequência disso, o que eles fazem? Eles comem todo o bolo. Item D. Os curumins sentem medo das mães, e aí então o que eles fazem em consequência? Resolvem subir por um cipó amarrado ao céu. Item E. As mães sobem atrás dos filhos e cortam o cipó. E a última consequência aí, tendo em vista essa ação das mães, o que acontece? Os curumins não podem mais descer e viram estrelas. Em sua consequência, as mães viram onças quando caem de cima do cipó e caem no chão. Tá certo? Então, resposta da terceira questão. Passando agora para a quinta questão. Lembrando que as questões que vocês precisam fazer a questão 1, 2, 3, 5 e 7. Quinta questão fala assim: releia o seguinte trecho. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Aí o item A diz, vamos ver o que se pede. O narrador encara o fato de as mães se transformarem em onças ao cair no chão como um acontecimento real. Você vai ter que dizer, o narrador, na sua visão, acreditava que isso era real ou algo imaginário? Uma possível resposta seria: não, o narrador considera esse fato algo imaginário, fora da realidade, algo que não poderia acontecer na vida real. É por isso que anuncia esse fato dizendo que aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita, tá certo? Então, o motivo para que isso acontecesse era a fé, a crença, que você pudesse acreditar então nesse acontecimento, tá certo? Não necessariamente um fato real, mas algo que aconteceria se você acreditasse nesse fato, tá certo? Como se fosse uma espécie de crença, como o próprio texto, né? Um mito, né? Então, pode ser que seja uma verdade, pode ser que não, depende da sua crença. B. Identifique no texto outro acontecimento que também só acontece quando a gente acredita. Justifique a sua resposta.
outro acontecimento que é levado pela nossa crença, pela nossa fé. Uma possível resposta. Espera-se que os alunos mencionem que um dos fatos marcados, um dos fatos mágicos que acontece nesse texto é, primeiro, que os curumins pedem aos colibris que amarram um cipó no topo do céu, e o segundo é que eles começam a subir nesse cipó, seguidos pelas mães. E o próprio fato também de que eles se transformam, né? São transformados em estrelas, sabendo que eles não poderiam mais descer do alto do cipó. Quinta questão. Item C. Quais são os elementos do mundo real que revelam nessa lenda o modo de vida e a cultura do povo que a conta? Os Bororó. Então, um dos fatos, os elementos reais que acontecia, principalmente nesse povo, mas de modo geral era algo comum, era as mulheres fazerem o trabalho de casa, enquanto que os homens eles cuidavam da caça, da pesca, eram eles que guerreavam, eles que iam em busca dos alimentos, enquanto as mulheres ficavam em casa cuidando da tribo, do cuidado das crianças, tá certo? O fato deles também dormirem em redes, que nós termos, por exemplo, uma anciã que era respeitada, uma pessoa que, que era mais experiente na aldeia, tá certo? Que não podia fazer as coisas que os outros mais jovens faziam, mas tinham outras atividades tão importantes quanto, tá certo? E a última questão, questão 7, diz assim: releia os 2 primeiros parágrafos da lenda e responda. O leitor tem informações exatas e detalhadas da época em que aconteceu essa história? Então vocês vão prestar atenção, ver lá no início os 2 primeiros parágrafos para saber se é uma história que tem um tempo marcado. A gente consegue dizer quando aconteceu, quando foi, se tem uma data, tá certo? Ou se não. Então, esse box aí no final diz assim, ó: as lendas se passam em um tempo antigo não especificado. Fazem parte das tradições do povo que as criou e que as transmitiu oralmente, de geração em geração, às vezes sofrendo modificações ao longo dos tempos. Por isso dizemos que as lendas têm autoria desconhecida. Então a resposta é não, né? O tempo não é marcado, não é detalhado a época. A única menção ao tempo é a referência a um mês de janeiro de um tempo antigo, antes, indeterminado, né? Até mesmo no início, quando fala, né? Era uma vez, no segundo parágrafo, no mês de janeiro, num tempo indeterminado, antigo, distante, que nós não sabemos dizer quando aconteceu. Então por hoje é só, pessoal. Espero que acompanhem o vídeo, que gostem, podem comentar aí, qualquer coisa também podem mandar mensagens, tá certo? Nós estamos à disposição. E enquanto isso, se cuidem, tomem conta da, da higiene e a gente se encontra em breve, esperamos, tá certo? Fiquem bem e até o próximo vídeo. Obrigado, até.